Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Vida Intelectual de Ader Langes, agora analisando o capítulo 7, que tem como título A Preparação do Trabalho. Nesse capítulo, o Langes divide em três partes, três tópicos. O primeiro, a leitura, o segundo, a organização da memória e por último, as anotações. Esse capítulo trata basicamente sobre os métodos e aquilo que você vai utilizar para preparar o seu trabalho intelectual, a sua obra intelectual, que é basicamente ler, memorizar e anotar. São formas preparativas para iniciar aí alguma obra intelectual. A primeira ele trata sobre a leitura, e explica diversas formas de se ler e tudo mais. Em seguida, sobre a memorização, os métodos que ele utiliza para memorizar os pontos-chave e, por último, sobre como anotar. É interessante dizer que nesse capítulo, Langes ele foca no aspecto mais prático. Esse é o capítulo mais longo do livro e, portanto, também o mais prático, onde ele direciona realmente o que você irá fazer para estudar e para aprender determinados temas. E basicamente o trabalho intelectual ele se dá dentro de uma divisão, basicamente, entre aprender e produzir. Então esse capítulo é justamente sobre como aprender, as formas de se aprender. E o próximo capítulo, que é o trabalho criador, é justamente a parte sobre o trabalho de se criar algo, de produzir algo, um resultado. Então, trabalhar intelectualmente, existem essas duas grandes etapas aí, aprender e produzir. A aprendizagem ele sempre deve se dar com base no princípio básico de que tem que se partir do mais simples para o mais complexo. E a leitura ela é um meio basicamente universal de se aprender, onde você vai aprender determinados temas e partir com isso para algo mais complexo. Então, saber ler e utilizar os vários tipos de leitura é uma necessidade primordial. E o Langes coloca, logo no primeiro tópico sobre a leitura, o subtítulo Ler Pouco. Então, saber ler não quer dizer ler muito e tudo mais. Não é necessário um intelectual ser um leitor de vários livros, e sim alguém que lê pouco, porém lê com profundidade, com essencialidade e tudo mais. Então ele coloca nesse primeiro tópico, ler pouco, uma regra, a regra básica, ler pouco. Deve-se ler inteligentemente, deve-se ler de forma inteligente e não de forma apaixonada. Você não vai pegar tudo aquilo que vai à sua frente. Você vai escolher, selecionar algo e agir com critério, racionalmente em relação à leitura. E não ler de forma descontrolada tudo aquilo que vem à sua frente e tudo mais. Com isso você vai ler muitas coisas, porém nem tudo você vai reter. E a ideia do Langes é que você tenha que reter aquele conhecimento para utilizá-lo posteriormente no seu trabalho intelectual como produção, como resultado. Então a paixão pela leitura, se ela não for comedida, se ela não for bem administrada, ela vai se tornar uma tara ou um vício, E isso não é diferente de outros tipos de paixões, como por exemplo a pessoa tem vício alcoólico ou vício por comida, etc. Se você lê demais, de forma desenfreada, sem critérios, você vai estar incorrendo aí justamente um tipo de vício. Então ele coloca que você tem que saber moderar o tipo de leitura, ler de forma inteligente. E como que seria ler de forma inteligente? É como se fosse uma dona de casa indo ao supermercado. A dona de casa no supermercado vai lá, escolhe bem tudo aquilo que ela quer para a sua residência, tudo aquilo que vai ser necessário e vai selecionando dentro de uma grande variedade de objetos e coisas que ela vai utilizar na sua casa, nos afazeres e na alimentação. E não agir basicamente como alguém que vai, por exemplo, ao cinema. Como você vai para o cinema, você vai para se distrair. Então, da mesma forma que é diferente você ir a um supermercado, escolher aquilo que você vai comprar, é diferente de ir num cinema. Então, basicamente, essa diferença entre uma leitura intelectual, uma leitura que você vai buscar algo criterioso de forma inteligente, e uma leitura de entretenimento, que você vai no cinema, onde você não vai classificar, não vai se preocupar muito com critérios e níveis de
estudo e tudo mais, né? Então, é basicamente dentro dessa ideia de ser criterioso e agir com critério, né, nas suas próprias escolhas do que você vai aprender, do que você vai ler. Por isso, ler pouco, agir com critério, né? Não se entregar, portanto, a uma leitura desordenada, né? Ou seja, uma embriaguez que vai acabar desqualificando a sua inteligência. Um exemplo claro que a gente vê na internet são pessoas falando, né? Li 200 livros esse ano, li 100 livros esse ano, e tudo mais. Não é a quantidade, e sim a qualidade que vai determinar aquilo que é bom para você como intelectual, né? Então, a quantidade nem sempre é algo bom, né? Porque você pode ler muitos livros que não são edificantes, muitos livros que não vão te agregar em nada, que não vão te fornecer elementos para um bom trabalho intelectual. Então, não se esquecer então desses aspectos, né? Saber escolher bem as suas obras, né? E aqui o Sertilanges coloca uma frase interessante, né? Estabeleçam pessoalmente sua rota e não sigam na esteira do que for aparecendo pela frente. Então não sai lendo tudo que aparece pela frente, os livros que são novidade, que são best-sellers da atualidade ou qualquer coisa do tipo. Seja criterioso, busque algo que seja bom, né? Então restringir, limitar as leituras que são menos sérias, né? Então limitar as leituras que são menos sérias. E às vezes, para descontrair, né, você lê algum romance, alguma coisa do tipo, mas o intelectual ele exige aí, do intelectual que se concentre nas leituras que sejam mais edificantes, que sejam para agregar maiores informações. As leituras de distração elas podem ser lidas, porém com menor frequência, né? Então a ideia dos Sertilanges é que não predominar as leituras de distração. Então o que acontece muito, como eu já mencionei, que as pessoas leem muitos livros, é que elas agem com a leitura de entretenimento, né? Leia lá o Harry Potter, lê Crepúsculo, tantas outras obras aí, Game of Thrones, com forma de entretenimento. E isso não é se tornar um intelectual, é apenas se divertir, é como se você estivesse lendo algo para seu prazer, como se você estivesse vendo um filme, basicamente. Não vai te agregar, vai te proporcionar alegria, vai te proporcionar sentimentos, paixões, mas não vai te agregar conhecimento propriamente intelectual, né? Então o Sertilanges diz que esse tipo de leitura não deve ser predominante. A leitura que você deve buscar é aquela que te edifica. Isso é bem semelhante ao que o próprio Mortimer Adler diz no seu livro Como Ler Livros, né? Então, ler jornais só quando for algo realmente importante, algo que está sendo muito discutido, algo que foi realmente relevante, aí você vai procurar o jornal para ler. Isso inclui também assistir vídeos na internet sobre jornais, coisas do tipo. O que o Sertilanges recomenda é que seria ler sínteses semanais ou então bimestrais do que está acontecendo, né? Mas como nós estamos em uma época muito agitada com a internet, é interessante sempre acompanhar as notícias de tempos em tempos, né? Mas não se dedicar grande parte a isso. Da mesma forma que não se dedicar grande parte do seu tempo aí à leitura de entretenimento, também não se dedicar muito tempo à leitura informativa, né? Então o resumo aqui que o Sertilanges dá é: nunca leiam quando puderem recolher-se. Leiam exclusivamente, excetuando-se os momentos de relaxamento, o que estiver relacionado com o objetivo a ser atingido. E leiam pouco, para não devorar o silêncio. Então, o Sertilanges recomenda ler pouco e escolher bem com o critério que você vai ler e ler predominantemente aquilo que estiver relacionado com a sua obra intelectual. Ler poucos livros de entretenimento e ler pouco livros ou obras ou jornais e tudo mais com informações. E aqui ele coloca o segundo tópico, que é escolher. Como assim? Escolher bem esses livros, como eu já mencionei, é algo que o Sertilanges valoriza. Escolher os livros de acordo com as suas fontes primárias, ou seja, os livros que são considerados elites do pensamento. E aqui é algo também semelhante ao que Mortimer Adler fala, os livros que são classificados como os grandes livros, que são esses livros aqui da estante, né? Os grandes livros da história da humanidade, né? Aristóteles, Platão, Santo Tomás de Aquino, Plotino e tantos outros que estão classificados aí dentro dessas obras do Mortimer Adler. São os livros clássicos, os chamados grandes livros, né? Então o Sertilanges recomenda que se busque essas obras primárias, né? De fontes primárias.
e desprezar obras mal feitas ou que repetem as fontes. Então é algo também muito semelhante ao que Mortimer Adler diz, né? Ler aqueles livros que são base aí da nossa formação, da civilização. E escolher nos livros também. Uma coisa é escolher os livros, os tipos de livros. Outra coisa é escolher dentro dos livros, nos livros, né? Então escolher os livros com critérios aí para fontes primárias e escolher nos livros. Escolher nos livros é separar o bom conhecimento que está dentro daquele livro, que muitas vezes o próprio livro contém erros, contém algo que não é interessante para a sua pesquisa intelectual, então você vai escolher nos livros aquilo que é mais interessante e tudo mais, né? Então, bem interessante isso, né? Escolher os livros, os critérios para escolher o livro de acordo com a fonte primária e escolher nos livros os tipos aí de conhecimento que são mais importantes dentro daquela obra. E aqui o Seth dá um resumo, né? Um homem inteligente encontra inteligência por toda parte. Um tolo projeta em todos os muros a sombra de sua fronte, estreita e inerte. Escolham o melhor que puderem, mas empenhem-se em que tudo seja bom, amplo, atento ao verdadeiro, prudente e progressivo, porque os senhores mesmos não terão sido. Então sempre agir com prudência na escolha do que você vai ler, né? Aqui o Seth começa também o terceiro tópico, 4 espécies de leitura, onde ele vai falar sobre os tipos de leitura que existem, né? Existem basicamente 4 tipos de leituras, segundo os Seth para cada tipo de peculiaridade, para cada tipo de proveito que pode ser colocado. Então, o primeiro tipo de leitura é a leitura fundamental, as leituras de fundo, considerada aí as leituras de fonte, ou seja, requer uma certa docilidade. O que seriam essas leituras fundamentais? São obras filosóficas, científicas, onde você vai buscar aí um conhecimento propriamente, né? Então, o Seth diz que você tem que ter uma docilidade com o autor que está te passando esse conhecimento. Quando você for ler Aristóteles, você tem que saber compreender aquela obra e não agir com uma crítica inicialmente, né? Primeiro acreditar no que o autor está falando e evitar fazer uma crítica ao longo da leitura. A crítica é feita posteriormente, né? Mas, evidentemente, você não deve se entregar totalmente, mas suspender as suas críticas para compreender melhor aí, para aprender aquela obra. Tudo isso também o Mortimer Adler diz sobre a leitura analítica, né, dentro de suas obras. É interessante, né, que o Seth foi contemporâneo, né, viveu na mesma época que o Mortimer Adler, porém a obra do Seth é mais antiga, né, publicada em 1920, enquanto que o livro Como Ler Livros do Mortimer Adler foi publicado em 1940, né? Então é interessante aí que os dois têm pensamentos parecidos, né? Provavelmente o Mortimer Adler deve ter lido as obras dos Seth, né? Além do fato de ele ter sido um estudioso tomista, e o Seth influenciou muito, né, o mundo afora. Então pode ter sido aí uma leitura comum do Mortimer Adler. Mas é interessante dizer que essa classificação está aí, né? Segundo tipo de leitura, as leituras ocasionais, que aproveitam as oportunidades. São as leituras de informação, buscar informações para um determinado assunto, né? Ou seja, buscar um dicionário, um almanaque, né? Uma enciclopédia, um jornal, uma revista, né? Então requer basicamente um domínio mental que você vai ter para se direcionar e para utilizar essas informações, né? Consultando os livros ou os jornais. O terceiro tipo de leitura é a leitura de treinamento, né, que o Mortimer Adler coloca como a leitura prática, né? Ou seja, são aquelas que vão buscar ser edificantes, ou seja, formar, né? Então, basicamente, diz o Seth que você deve se empenhar nesse tipo de leitura para você tirar proveito, né? São os livros baseados basicamente na experiência que outras pessoas tiveram que está te passando essas informações. O próprio livro A Vida Intelectual, ele é uma mistura entre livro filosófico com livro aí de uma leitura de treinamento, né? Esse próprio capítulo 7 é uma leitura de treinamento, onde, com base nessas experiências do autor, ele vai te repassar as informações e te instruir aí como você deve fazer alguma coisa. Então, é uma leitura de treinamento, né? E quando ocorrer momentos, basicamente, de depressão intelectual, né, que toda pessoa passa por uma certa depressão intelectual, que é quando você está desanimado, ou mesmo a própria depressão espiritual, é interessante reler algo inspirador. E aqui o Seth coloca que são essas leituras de treinamento,
que te direcionam, basicamente. Por exemplo, ele coloca vários tipos de livros, né, para manter por perto, aí como um remédio, né, como por exemplo a imitação de Cristo, algumas orações, para justamente você ter aí uma inspiração e não basicamente cair aí dentro de uma depressão intelectual, não desanimar intelectualmente das suas leituras da sua própria obra. O quarto tipo de leitura é a leitura relaxante, ou leitura para distrair. Requer basicamente uma liberdade, né? O gosto é a parte principal da leitura relaxante, né? Desse tipo de leitura. Deve-se escolher aí conforme o seu próprio gosto, conforme aquilo que você acha interessante para se distrair. E não escolher livros que sejam muito pesados, que sejam pesados demais para a sua distração e para o seu entretenimento. Então são esses 4 tipos de leituras aí. É importante saber essas classificações para que você possa justamente saber e entender melhor como você vai ler determinado tipo de livro, né? Qual a sua postura diante de determinado livro. Você não vai ler um livro de entretenimento com um olhar como se fosse uma leitura fundamental. Da mesma forma que você não vai ler uma leitura fundamental como uma leitura para entretenimento, né? Em seguida, o Sextilante coloca ainda dentro desse capítulo o tópico dizendo sobre o contato com os gênios, né? E esse capítulo é bem interessante, né? O contato com os gênios é basicamente uma das graças de escolha que Deus concede aos pensadores modestos. Escolher justamente os gênios, que são aqueles homens que passaram pela história e que trazem informações que vão aí te edificar, que vão te elucidar determinados temas que eles estudaram, né? E aqui o Sextilante cita, né, uma frase, né, do Terese Bronsky, né, referindo-se a Beethoven, né? Depois dos gênios, seguem-se imediatamente aqueles que sabem reconhecer o valor dos gênios. Então cabe ao intelectual saber reconhecer aqueles que foram maiores e foram grandes na história e tentar extrair desses grandes aí, seus fundamentos e aprender com eles, né? Então cultivar sempre uma admiração por grandes homens, né? Em suas determinadas áreas. E o Sextilante cita vários tipos de nomes que devem ser lembrados, né? Por exemplo, dentro da literatura, ele considera como Homero, Sófocles, Virgílio, Dante, Shakespeare, Corneille, Racine, La Fontaine, Pascal. Dentro da filosofia, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Kant, Maidbirn, Bergson e outros, né? Dentro da ciência, Arquimedes, Euclides, Aristóteles de novo, né? Galileu, Kepler, Lavoisier, Darwin, Claude Bernard, Pastel. Dentro da religião, né? São Paulo, Santo Agostinho, São Bernardo, São Boaventura, e ainda o autor de A Imitação de Cristo, né? Santa Catarina de Sena, Bossuet, São Francisco de Sales e Newman, etc. Então ele dá vários nomes aí de homens e mulheres que devem ser lembrados aí ao longo dos seus estudos como grandes gênios, né? Nisso você estará diante do chamado banquete dos sábios, né? Que é basicamente o reconforto do intelectual. É alguém que vai encontrar vários nomes, várias pessoas que estudaram e se aprofundaram aí em determinados temas que são úteis para a sua vida intelectual. Então o contato com os gênios ele traz o benefício da elevação. Quanto mais você estuda obras de gênios, você vai também se elevar como intelectual. E ele coloca aqui uma frase do Victor Hugo, que é bem interessante, né? Deus, o primeiro autor de tudo que se escreve. Na medida que você busca estudar um gênio, você está estudando verdades. Essas verdades provêm de Deus. Então, estudar grandes obras te implica necessariamente também estudar, em última instância, propriamente Deus, que é a verdade, segundo os Sextilantes. Então, admirar os gênios é admirar seus feitos, que são, em última instância, ou primariamente, né, originários do próprio Deus. O gênio ele nos fornece verdades. Ele abre o caminho para essas verdades, né, que ele próprio já estudou e se aprofundou. E nesse estudo de buscar as verdades, é que você mesmo poderá estabelecer seu próprio estudo daquilo que você está observando naquele gênio, né? O gênio também ele renova
aquilo que ele está estudando. Muitos estão estudando o mesmo tema ao longo de várias etapas da história. O próprio Gênio renova aquele mesmo tema, mesmo que ele já tenha sido discutido, né? E apresenta aí coisas com novas ideias, novas perspectivas e tudo mais. O Gênio ele simplifica, ele através das suas máximas, do seu próprio livro, né? Ele apresenta aí algo sintético, né? O próprio Gênio da arte, da música, da poesia, da pintura, ele sintetiza aquilo que ele está dizendo na sua própria obra, né? E apresenta suas obras dentro de uma ideia reduzida ao que é essencial. Os próprios livros dos gênios são resumos, basicamente, do que eles queriam dizer. Porque se eles estivessem realmente vivos, eles poderiam dizer muito mais, oralmente até, do que eles próprios sintetizaram em seus livros, né? O Gênio ele nos estimula e nos deixa confiantes, porque sabemos que eles eram humanos e que poderão aí também ter suas próprias limitações. Eles não são algo fora do comum, né? O Gênio ele é o exemplo de que algo bom pode ser produzido pela humanidade, né, no mundo, e pode acontecer novamente. Você mesmo pode se tornar um grande gênio através dos seus próprios intelectuais, né? E aí o Sete Lances coloca outra frase interessante, né? Um grande homem não seria nada se ele não fosse, por seus recursos e pelo emprego que deles faz, um filho do homem. Então o gênio ele reflete o próprio século, né? O próprio Aristóteles é do seu tempo, o São Tomás de Aquino é do seu tempo. Porém, dentro da sua própria pesquisa, ele próprio reflete a humanidade. E com isso é que você tem que se apegar e buscar isso dentro do estudo dos grandes gênios aí. Os grandes gênios, eles erram. Todas as obras do Mortimer Adler que foram colocadas nos grandes livros, o próprio Mortimer Adler diz que eles também erram em grande parte. Mas você, no estudo, tem que buscar aquilo que eles acertaram, né? Porque os erros ele tem que ser basicamente combatidos e ignorados, né? E não devem ser aí ensinados propriamente. Mas o próprio Sextilante diz que mesmo com os erros dos gênios é possível aprender, né? Porque os erros eles não são vulgares, eles não são a falta e a desinteligência, né? Eles são basicamente excessos do próprio autor ou própria limitação da época em que ele tinha disponível ali os determinados recursos, né? Por exemplo, você não vai julgar os erros de Aristóteles científicos que ele teve com base no olhar que nós temos hoje. Para ele, dentro dos recursos, dentro da lógica que ele institui, aquilo que ele estabeleceu era a verdade, né? Mas aí você tem que saber observar e analisar o que ele colocou com a racionalidade devida. Então, mesmo com os erros, você pode aprender aí métodos que são considerados errados e pode utilizar aí com base na exclusão e aprender com isso, né? Então, os gênios são justamente gênios por causa disso, né? Você aprende com aquilo que eles consideraram como verdadeiro e atingiram como algo sendo verdadeiro, e também aprende com os próprios erros deles, né? Porque não são erros vulgares, né? Então, lidar com o erro ele pode ser um risco, porque você pode acabar acreditando naquele erro. Porém, uma vez que você supere aquele determinado erro, você estará aí mais bem formado. E isso é bem interessante, faz parte do processo da formação intelectual. E segundo o Sertilanges, na Igreja Católica, ele formou vários estudos teológicos justamente com base nos erros que foram cometidos, que foram considerados como heresias. E com base nessas heresias é que se distingue aquilo que é verdadeiro e aquilo que é considerado falso, né? Por exemplo, vários dogmas da igreja foram estabelecidos dessa forma. Surgiu uma determinada heresia, por exemplo, os arianos, a igreja ia lá, estudava sobre o assunto e percebia o que era verdadeiro e proclamava aquele dogma considerado aí como uma verdade elucidada, né? Então, através de erros, que se pode também atingir por exclusão a verdade, né? Se algo é errado, outra resposta é considerada verdadeira. E com isso é que vai se elucidando e apresentando e entendendo a verdade, né? Então, Sertilante coloca aqui como exemplo aí a própria Igreja Católica em seus dogmas aí ao longo do processo histórico que ela atingiu, né? Interessante esse aspecto pelo fato do Sertilante ser um padre católico, né? Em seguida temos aí um quinto tópico, conciliar em vez de opor. Ao analisar as obras dos pensadores, você deve buscar extrair o que há de verdadeiro.
deve evitar se demorar demais na identificação de erros. Você não vai se preocupar com os erros que aquele pensador estabeleceu. E nem se preocupar com críticas. Preocupe-se com aquilo que é essencial e verdadeiro, né? O espírito do intelectual ele tem que ser como o de uma abelha, que vai lá, extrai aquilo que é bom e vai utilizar aquilo ali na sua própria vida, né? Extrai cuidadosamente aquilo que é bom. Até ele coloca, né, que Santo Tomás de Aquino, né, realizou estudos, por exemplo, apontando o que há de melhor em Platão, o que há de melhor em Aristóteles, o que há de melhor em Averroes, né? Ele não ignorava que esses pensadores tinham seus erros, né? Mas ele deu valor aos seus acertos, né? Então a ideia de não criar uma contenda ou choque, mas procurar basicamente a verdade desses pensadores que você estiver estudando. E aí eu coloco o próximo tópico, né? Apresentar-se e viver, apropriar-se e viver. A leitura ela tem que ser um instrumento para a sua reflexão. Ela tem que ser uma leitura totalmente passiva e é condenável por não reproduzir. Basicamente, você tendo uma leitura muito passiva, ela é algo que é considerado condenável. Você tem que saber lidar com a leitura. É basicamente um instrumento para que você possa refletir. Não é ler, basicamente, e acreditar em tudo, mas também não é ler duvidando de tudo. Basicamente você tem que ter aí uma temperança na hora da leitura, né? As obras elas facilitam para nós o pensar. Uma obra intelectual ela facilitam o nosso próprio sentimento de ideia, de pensar sobre essas ideias, né? Mas elas não devem substituir suas próprias ideias. Você não deve assimilar tudo como se estivesse assistindo televisão e ignorar aí seu próprio pensamento, né? Você deve refletir sempre, né? E não ignorar seus próprios pensamentos. Então é preciso absorver, assimilar as grandes obras e com isso utilizar para você mesmo pensar e expandir o entendimento sobre a sua própria realidade, né? E aqui o Cetilante coloca uma frase interessante, né? A fonte do saber não está nos livros, ela está na realidade e no pensamento. Os livros são placas de sinalização. O caminho é mais antigo e ninguém pode fazer por nós a viagem da verdade. Então, o que o Cetilante diz é que você não vai se prender demais a um determinado tipo de leitura. Por exemplo, como existem os grandes especialistas aí de Aristóteles e focar sua própria mentalidade à de Aristóteles ou tentar aí substituir a sua mentalidade à de Aristóteles. Você tem que utilizar aquela ideia para a sua própria ideia, formular suas próprias ideias e basicamente deixar aí de ser um discípulo para se tornar o seu próprio mestre no pensar, né? E ampliar a nossa sabedoria é o objeto principal de nossa educação. Você utiliza aquilo que os grandes pensadores tiveram e extrai para formular seu próprio pensamento, né? E a partir de nosso conhecimento é que nós desenvolvemos outras ideias, né? É aquilo que o Cetilante coloca, né? Há em nós também volumes e grandes textos que não lemos. Então, em nós próprios, podemos extrair também grandes obras, né? Fazer citações como referência desses grandes escritores, né? Desde que elas sejam contextualizadas, é algo que seja muito interessante, até para ampliar aí sua própria ideia. Mas nunca substituir a ideia dos grandes por sua própria ideia, né? Você tem que ter sua própria forma de pensar. Mesmo que elas muitas vezes sejam as mesmas que grandes pensadores, você tem que dar um jeito aí de pensar por si próprio, né? E isso a gente coloca, né? Diante dos gênios, não passamos de crianças, mas crianças que são herdeiras. Então se coloque na posição de herdeiro e que vai dar continuidade àquilo que os grandes pensadores e gênios fizeram, né? Uma forma de homenagear ao mestre é justamente buscando o seu próprio caminho, né? O Cetilante coloca, né? Obedeço a meu mestre libertando-me. Então aqui tem uma parte que é interessante, na página 138 dessa edição, que nós vamos ler aqui para vocês, onde começa aqui, né, uma parte interessante desse capítulo. Aí está, creio eu, a última palavra acerca da questão dos livros. Um livro é um sinal, um estímulo, uma ajuda, um iniciador, não é um substituto e não é uma corrente.
É necessário que o pensamento seja nós. Ao ler, não devemos ir a nossos mestres, devemos deles partir. Uma obra é um berço, não é uma cova. Fisicamente, nós nascemos jovens e nós morremos velhos. E intelectualmente, a proporção de nossa herança centenária. Nós nascemos velhos, temos de procurar morrer jovens. Os verdadeiros gênios não quiseram nos algemar, e sim nos tornar livres, e se tivessem planejado escravizar-nos, teríamos sido obrigados a nos defender contra eles, nos proteger dessa invasão que aniquila tanto mais completamente que não somos capazes de lutar usando dos mesmos meios. Saibamos emancipar nossa alma. Quanto mais o pensamento provier de nosso íntimo, de nossa incomunicabilidade, mais ele refletirá o homem e mais os outros homens se conhecerão nele. O respeito humano se afasta, a espontaneidade se aproxima da humanidade. As repetições feitas abertas ou disfarçadamente tornam-se depressa cansativas. Quando se fala apenas do que se leu, diz Schopenhauer, não se consegue fazer-se ler. Trabalhemos, em suma, entre a verdade e nós, entre Deus e nós. Nosso modelo se encontra no pensamento criador. Os gênios não passam de uma sombra. Ser a sombra de uma sombra é uma decadência para aquele que, pequeno ou grande, é um fato espiritual, incomparável, cá embaixo, inédito e único. O homem é múltiplo e nós somos um de seus casos. Deus está em todos. Saibamos honrar em nós o homem e em nós respeitar a Deus. Então, você tem que se libertar das ideias e não ser um eterno especialista, um eterno reprodutor de um determinado tipo de pensamento. Você tem que fazer aí sua própria ideia também, e com isso você vai estar prestando homenagem para justamente para o intelectual, né? Isso é bem interessante da parte dos Sertilantes aqui. Em seguida, nós damos seguimento à segunda parte do capítulo, que tem como título A Organização da Memória. Agora tratando especificamente sobre a arte de memorizar algo, é considerado como relevante, né? E ele coloca os tópicos, né? O primeiro, o que é preciso memorizar? Quando você estiver diante do estudo, diante de uma leitura, o que vai ser necessário para memorizar? De nada adianta ler vários livros sem saber memorizar aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que é útil, né? E o próprio Santo Tomás de Aquino, dentro dos seus 16 preceitos para o estudo, coloca, né? Tudo o que puderes, deposita-o no tesouro de teu espírito, como aqueles que tencionam encher um vaso. Basicamente, quando você quer reter algo, você tem que tratar algo considerado como importante e buscar memorizar aquilo, né? E disso o próprio Santo Tomás de Aquino diz aqui nos seus 16 preceitos, né? O que for mais importante você deve reter. O excesso de memorização, assim como o excesso de leitura, né? Ou seja, se você memorizar demais, pode ser algo considerado como basicamente muito pesado e que vai te atrapalhar dentro do seu próprio dentro da sua própria vida intelectual. Então é necessário que você busque aí basicamente memorizar aquilo que é essencial, né? E não algo que seja superficial, não se tornar basicamente bibliotecas vivas ou enciclopédias ambulantes, né? Os termos expressados aqui por Sertilantes. Não se vive da própria memória, usa-se sua memória para viver, segundo Sertilantes. Então a memória é um instrumento que você vai utilizar na sua vida intelectual. Deve-se fazer parte da sua vida intelectual o ato de memorizar coisas básicas, coisas consideradas como essenciais. Como exemplo, orações, que são coisas que são utilizadas para algo que é relevante para a sua vida espiritual. Mas coisas básicas, orações básicas, Pai Nosso, Ave Maria, o Ângelus, Salve Regina. Você não vai sair decorando tudo que você vê pela frente, mas sim aquilo que é essencial. O que constitui a base do seu trabalho deve ser memorizado. Aquilo que você vai utilizar no seu trabalho intelectual tem que ser memorizado, né? E por isso, memorizar sempre as coisas essenciais. Mas em que ordem memorizar? Como é que deve ser feita essa memorização, essa ordem? Deve-se primeiramente memorizar aquilo que é considerado primordial, como eu já falei, aquilo considerado fundamental
ou simples, né? Conservar as ideias mestras, para que as demais sejam acrescentadas, complementadas. Então você decora o que é essencial e aquilo que é ampliado, que é aquilo que vai ser ampliado, os outros tipos de memórias que você vai reter, né? Então sempre se concentrar no núcleo, porque o restante vai ser complemento, né? E ele coloca aqui, né? A faculdade criadora depende de grande parte da sabedoria e da sobriedade da memória. O comprometimento com o essencial mantém abertas para o exterior todas as perspectivas, e a lógica do que se domina tende a estender-se a relevantes aquisições, né? Então é interessante se estender a essas aquisições. Basicamente o que ele está dizendo você tem que reter o essencial e aquilo que é complemento vai ser ampliado basicamente nos seus estudos, né? O intelectual ele deve estabelecer dentro de si uma estrutura que deve fornecer a possibilidade de você complementar com outras memórias. Então é sempre uma estrutura de memória, né? Ler permite, portanto, se adaptar e assim agir dentro da sua própria vida intelectual. Isso se deve propriamente à memória. Então você tem que formular uma estrutura de coisas essenciais na memória e utilizar isso, estar sempre com elas na própria mente. Enquanto que os outros tipos de memórias que não são essenciais vão permanecer na sua mente e vai ser lembrado quando você for utilizar aí. E como proceder para memorizar? Esse é o terceiro tópico, né, da organização da memória, como proceder para memorizar. Aqui o Sertilhães coloca as regras, dentro das regras de São Tomás de Aquino, né? Primeiro, ordenar o que reter. Segundo, nisso, investir profundamente o espírito. Terceiro, sobre isso, meditar frequentemente. E quarto, quando se quiser rememorá-lo, tomar a cadeia de dependências por uma extremidade, a qual acarretará todo o restante. Então, 4 formas, 4 ordens para proceder à memorização. Então, se você quiser memorizar, temos aqui uma parte que o Sertilhães diz, né? Se quiserem memorizar, prestem atenção nas ligações e nas razões das coisas. Analisem, procurem os porquês, observem a genealogia dos eventos, as sucessões e as dependências, imitem a ordem matemática, onde a necessidade parte do axioma e resulta nas mais longínquas conclusões. Então, primeira coisa, ordenar o que você vai querer reter, né? Colocar aí dentro de uma ordem determinada. Prestar atenção, concentrando sempre quando ler ou escutar para aprender. Se você quer reter algo, preste atenção naquilo, né? E investir, repetir o que você está dizendo para reter isso, né? E ele dá a dica que é interessante você reter em voz alta, né? Dizer em voz alta aquilo que você quer reter. E em se tratando de um livro, não largar antes de poder resumi-lo e apreciá-lo. Então é uma ordem aí interessante que o Sertilhães coloca com base no próprio Santo Tomás de Aquino, né? E uma vez que você tenha ordenado o que você vai querer reter, e uma vez tendo repetido aquilo, você vai manter com frequência, manter aí o objeto que se pretende memorizar, buscando sempre aí para reter de tempos em tempos, rememorizando isso. E com isso você pretende se preservar a memória útil e relevante, né? Então, sempre memorizar coisas relevantes. Para se lembrar, é preciso, portanto, buscar associações e ligações de coisas, a imagens, por exemplo, a um tema determinado, a puxar uma determinada corrente. Uma vez que você lembre algo que você tem, você vai conseguir puxar as determinadas formas de memorização que você teve. Então, sempre associar imagens a ideias e tudo mais, né? É considerado como memória mnemônica, né? Então, temos aqui um tópico que é interessante na página 147 do livro, que é muito interessante e importante de ser lembrado aqui, que eu vou ler para vocês na página 147. Para resumir, o que importa à memória não é tanto a quantidade de suas aquisições, e sim primeiramente sua qualidade, em segundo lugar sua ordenação e por fim a habilidade para sua manipulação. Os materiais não são o que falta ao pensamento, é o pensamento que lhes faz falta. Aprender não é nada sem assimilação inteligente, penetração, encadeamento, unidade progressiva de uma alma rica e organizada. O que é interessante não é o canteiro de obras, é a arquitetura, e é sobretudo o espírito do morador.
Tenham uma aspiração elevada, uma atenção fervorosa, emoção diante do verdadeiro, dedicação pela pesquisa e terão recordações suficientes. Então a ideia de memorização é buscar aquilo que é essencial e com isso você vai reter e poder utilizar nos seus estudos tudo aquilo que você está retido na sua própria memorização. Então, da mesma forma que você vai ler pouco, só livros essenciais que estão dispostos basicamente ao seu trabalho intelectual, você vai também memorizar pouco, só aquilo que é essencial. Porque tudo o que não é essencial vai estar nos livros, vai estar registrado, vai estar guardado. Você vai ter apenas a ideia inteligente de saber procurar aquilo que é considerado essencial e expandir melhor. Então, o intelectual é aquele que sabe selecionar tanto o que lê quanto o que vai memorizar. Em seguida, temos o terceiro tópico, que é tratando sobre as anotações. Como é que você vai anotar, como é que você vai registrar aquilo que é importante para você conseguir memorizar e para você reter e depois utilizar aí nas suas pesquisas, no seu trabalho intelectual. E aqui ele coloca o primeiro tópico, como anotar. Primeiramente, ler, memorizar e anotar, como eu já disse, são os fins para se atingir o seu trabalho intelectual. Por isso o nome do título, né, do capítulo, a preparação do trabalho. São formas de se preparar, lendo, memorizando aquilo que é essencial e também anotando. Deve-se ler pouco, memorizar pouco e o restante anotar em resumos. Então sempre se reter aquilo que é essencial, tanto para a leitura, quanto para a memória, quanto para a anotação também. As anotações, elas são como memórias extras, né? Você não vai decorar aquilo que você está anotando, e sim consultar aquilo para reflexões posteriores para seus estudos, né? Então serve para lembrar temas debatidos, temas tratados. Ao ler, você tem que buscar entender os enunciados e deve-se, portanto, anotar aquilo que for mais relevante. Então, tudo isso sempre dentro desse aspecto daquilo que é essencial. Para os estudantes existem dois tipos de anotações. A primeira, a preparação distante do trabalho, e a segunda, a preparação imediata do trabalho. Preparação distante do trabalho é aquela anotação que você faz de um cunho pessoal, com suas impressões, com seus comentários. Você pode fazer tanto em páginas avulsas quanto no próprio livro. É aquela nota de rodapé que você coloca e coloca a sua impressão, discordando ou anotando aquilo que você considera como essencial em relação ao que você leu, né? Inclui aqui as suas próprias reflexões. Então, faça-se necessário que você faça perguntas, que você analise do que você está lendo e anote aquilo que você entende como sendo a resposta. Deve, portanto, ter atenção para entender o que o autor está dizendo. O segundo tipo de anotação é a preparação imediata do trabalho. São um tipo de anotação que você vai produzir, que você vai utilizar propriamente no seu trabalho intelectual. Dentro das anotações de preparação ou de distantes do trabalho, vão ser anotações para você servir aí de cunho pessoal, de guia, enquanto você reflete sobre o tema. Enquanto na preparação imediata do trabalho, nesse tipo de anotação, você vai utilizar esse resumo dentro aí da sua preparação do seu trabalho, né? Justamente sobre um tema específico, né? Deve-se, portanto, anotar aí para documentar e para analisar o que foi pesquisado, né? Sempre recorrer aí, portanto, às fontes possíveis, né? Deve-se, portanto, organizar o que você anotou. Basicamente, você vai anotar em folhas avulsas ou em fichas, né? Anotar isso para se organizar, estudar e documentar essas informações, para separar os documentos e assimilar suas características principais, e assim anotar comparações, resumos e, vez ou outra, algum trecho inteiro do livro, né? Esse é o tipo, basicamente, de anotação que eu faço aqui para gravar os vídeos, né? A preparação imediata do trabalho. Como vocês podem ver aqui, são anotações que muitas vezes acabam citando trechos do livro inteiro ou anotações que resumem os tópicos, né? Enquanto que na preparação da distância, elas são feitas basicamente como notas dentro do próprio livro, né? Daquilo que você está refletindo. Então são os dois tipos de anotações. Então, para esses dois tipos de anotações, os estudantes dão regras gerais, que são aplicadas tanto na anotação para o seu deleite, quanto a anotação para o seu trabalho. Primeiro, evitar o excesso de anotações e de materiais inapropriados.
Basicamente você não vai sair pegando 20 livros e saindo anotando todos esses 20 livros. Isso vai acabar te atrapalhando no seu trabalho intelectual. Então é interessante que você busque leituras essenciais, um livro por vez. E isso pode basicamente encorajar aquele trabalho. Se você tiver livros demais, você vai acabar desanimando. Então, uma vez, um livro por vez, ou 2 livros no máximo, para poder fazer resumos, para anotar, né? E com isso, né, você vai ordenar melhor o seu estudo e ter aí um melhor embasamento do seu trabalho intelectual. Então, basta fazer notas resumindo com menção a um determinado livro. Tem livros que você não vai precisar ler todo e resumir todo. Você vai principalmente poder anotar e colocar referência, página, tal, dentro daqueles resumos que você vai fazer. Além disso, anotar usando sempre um raciocínio com sobriedade, né? Não devagar demais nas suas anotações e não extrapolar, porque aí você vai estar fugindo ao seu propósito de anotar o essencial do livro. Então, basicamente ser temperante, agir com temperança na hora de anotar, né? E evitar incorrer em caprichos pessoais, né? Começar a criticar o livro nas suas anotações demais, né? Ou não tentar entender e compreender o próprio autor. Então, temos aqui algo que é interessante. Na página 150 do livro, dos Sete Landes, tem outra leitura que eu faço aqui, que é interessante, né? Que o Sete Landes acaba elucidando melhor esse tópico, né? Leio, ao ler escrevo, porém escrevo o que eu penso em contato com o outrem, mais do que escrevo o pensamento de outrem, e meu ideal é que isso seja verdadeiro, mesmo se transcrevo textualmente, não tendo a esperança de expressar melhor o pensamento comum. O escritor é aquele que concebe e também eu concebo o que me aproprio em profundidade, o que me esforço por penetrar, por compreender no sentido pleno da palavra. O que eu faço, meu. Pois sou escritor também e coloco a parte como uma riqueza própria. Então, quando você vai anotar, você também escreve, você também vai compreender o que o escritor está dizendo e também aquilo vai ser parte de si. Então, seu próprio resumo, sua própria anotação também é uma forma de estudar, de aprender e também de incorporar aquelas ideias para si, tornando-se você mesmo um próprio escritor. E aqui ele coloca o penúltimo tópico, como classificar suas anotações. Aqui ele coloca que as notas que você fez, elas devem ser feitas para ser consultadas posteriormente no seu trabalho intelectual. Tem pessoas que anotam nos livros, como eu já mencionei, e outras anotam em fichas ou anotações em folhas separadas. No meu caso, eu faço as anotações, como eu já mencionei, não sei se vocês conseguem ver, em folhas separadas, colocadas em tópicos determinados aí para utilizarmos aqui nos vídeos, né? E para isso é importante saber classificar e ordenar esses pensamentos. Como você vai ordenar seus vários resumos, seus vários tópicos anotados, né? Você deve evitar o excesso de anotações, como eu já mencionei. Por exemplo, pegar um caderno inteiro e anotar aquilo tudo, ou lotar um fichário, né? Tentando sempre completar tudo. As anotações são aquilo que é essencial, e não tudo que você vai ler, tudo que você vai basicamente lidar, né? Então você tem que anotar aquilo que é essencial daquele capítulo, daquele parágrafo e tudo mais, né? Então deve evitar, portanto, o excesso de anotações, porque a anotação ela tem que ser um guia básico dos entendimentos, das ideias, e não propriamente a ideia em si, mas um resumo, uma ideia geral daquilo que está sendo passado, né? E como classificar suas notas? Aqui o Sete Landes coloca que você tem que anotar basicamente, né? E ele dá 3 formas de se anotar e se classificar e organizar. A primeira é anotar e colar notas no livro. No próprio livro, aquelas pessoas pegam notas e colocam no livro. E o Sete Landes diz que essa forma não é tão apropriada, porque traz confusão na hora de você querer utilizar aí os resumos que você mesmo fez, e também porque dá trabalho, você vai ter que folhear o livro todo, né, para poder ter aí acesso aos seus resumos. Então é interessante que faça em algo à parte do livro. E o Sete Landes coloca, né, pode-se ter uma pasta onde você vai colocar aí as suas notas guardadas dentro dela, né? E ele ainda coloca que o método mais prático é aquele feito de fichas, né? Ele anota fichas com as ideias propriamente, e elas são guardadas em caixas
e classificadas por número, por tema e por catálogos, né? Aqui mesmo eu utilizo o sistema das pastas, né? Eu coloco aqui dentro de uma pasta o meu determinado resumo com um tema específico colocado nele. No caso dessa pasta que eu escolhi aqui é a pasta dos livros que tratam sobre leitura. Então aqui estão os meus resumos e anotações dos livros do Mortimer Adler, dos Sertilantes e de outros que eu estou fazendo. Em outra pasta eu vou colocar aí as anotações de livros filosóficos, determinados temas específicos. Por exemplo, um tema sobre o amor, eu coloco em uma pasta determinada. Um tema sobre a caridade, em uma determinada pasta. Um tema sobre a morte, em uma determinada pasta, com aquelas anotações que vão ser utilizadas aí dentro da vida intelectual, né? E temos aqui, é importante, né, que fazer essa organização vai te poupar trabalho e vai te ordenar melhor na sua própria pesquisa posterior, né? E como utilizar suas próprias anotações? Você deve reunir essas anotações, verificar os temas, verificar a classificação que você mesmo colocou para elas e ordenar essa classificação. Depois de reler esses resumos, fazer suas próprias anotações em notas paralelas e reformular aquilo que você aprendeu, né? E nisso você vai realizar aí o seu trabalho intelectual e entendendo melhor tudo aquilo que foi estudado, tudo aquilo que foi memorizado, né? E relacionar e isolar as ideias mais importantes que você pode captar e escrever sobre elas. Então, depois de ter feito todo o resumo, todas as anotações, você vai ler esses resumos e fazer um novo resumo central, com todas as ideias centrais que você vai utilizar na sua vida intelectual. E aí recopiando as sentenças mais importantes, colocando em ordem compreensível. E nisso você vai reler e reter tudo aquilo que você estudou e logo depois utilizar para a sua vida intelectual. Então esse é o capítulo 7 do livro dos Sertilantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção. Até mais.